Boa noite, amada igreja do Senhor. Com alegria estamos na casa do nosso Pai. Como é prazeroso poder estar na casa do Senhor, como a nossa presbítera falou. A nossa melhor escolha de hoje é poder ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Ele preparou para as nossas vidas. E não existe nada melhor do que poder ter o direcionamento de um Deus glorioso e maravilhoso. Deus está sempre no controle. Palavra assim que às vezes a gente esquece desse controle de Deus. A gente vive tantos dias maus, a gente vive num mundo tão danificado, tão corrupto, num mundo que tenta impor a sua vontade a cada um de nós. E situações acontecem na nossa vida e a gente acaba esquecendo que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Ele é fiel, Ele é o mesmo ontem, hoje será para todo sempre. Ele é o nosso Deus. Amém? Peço que a igreja do Senhor abra uma palavra bem conhecida. Jeremias 29, 11. Eu peço que o ministro Yuri possa ler essa mensagem, essa palavra, e que ele ore após a leitura, por favor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Senhor, na tua presença estamos reunidos aqui mais uma noite para ouvir a tua palavra, para sermos abençoados, instruídos, Pai, de acordo com a tua graça e com a tua verdade. Em nome de Jesus, que a nossa mente esteja receptiva para a tua palavra, como uma terra fértil que vai deixar essa semente ganhar força e permear em nossos corações. Abençoa a pastora ungida e capacitada para essa noite, através da palavra, que ela venha trazer a palavra que nós precisamos ouvir nessa noite. Não a que nós queremos, mas a que nós precisamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Peço que ele leia novamente nessa versão, por favor, Yuri. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Glória a Deus. Eu vou ler em outra versão aqui, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é o nosso Deus, irmãos. A gente tem que entender que Deus sempre tem um plano para as nossas vidas. A gente nem tinha nascido e Ele já tinha traçado a nossa vida. Entenda traçado a nossa vida não como uma determinação. Deus tem planos maravilhosos para as nossas vidas. Deus já traçou um plano para a nossa vida e nenhum plano foge dessa palavra aqui. Tudo que Ele traçou para cada um de nós, determinou em cima da sua verdade, daquilo que Ele é, daquilo que Ele tem para nós, para cada um de nós. Ah, mas muitas coisas estão dando errado na minha vida, muitos processos são difíceis na minha vida, isso sim, isso vai ter sempre, porque não existe vitória sem processo, sem problema. Mas entenda uma coisa, nem sempre nós vivemos os planos de Deus. Nem sempre nós andamos segundo o que Deus planejou para cada um de nós. Ah, mas como isso? Como é que eu não... Se Deus traçou os meus planos, os planos da minha vida, como é que eu fugi dos planos de Deus? Vocês lembram do exemplo que eu dei um dia, um tempo desse aí, não sei, que eu acho que foi ano passado, que eu falei da viagem, se eu planejo viajar para Paris, por exemplo. Eu compro uma passagem para viajar para Paris. E eu vou, comprei a passagem. Para onde é que eu vou? Para onde? Paris. É certeza eu ir para Paris porque eu comprei a passagem? Não. Eu posso não pegar o voo. Eu posso entrar no avião, como o presbítero Luciano e Andreane entraram e abriram a porta lá, e eles acabaram não viajando, tiveram que viajar no outro dia, em função de um cara lá que puxou a alavanca da porta de emergência, eles não viajaram. O avião pode estar voando,
e dar um problema e ele ir para outro lugar em vez de ir para Paris. Então, a garantia de que eu vá para Paris não é certa. Muitas coisas podem acontecer. Eu posso não querer mais ir. Eu posso chegar lá e não ter levado, pego o meu passaporte, como já aconteceu com alguns aqui, né? E não poder viajar, porque, então, irmãos, Deus traçou um plano. Cabe a nós viver esses planos que Deus traçou. Depende de nós, tudo aquilo que Deus planejou. Quando a gente vive os preceitos de Deus, a vontade de Deus, a gente vive os planos de Deus. Ele está falando, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz, de amor, de graça, de misericórdia, de plenitude para cada um de nós. Para nos dar um futuro maravilhoso, o futuro que nós desejamos. É isso que Deus tem para as nossas vidas. E qual é o melhor futuro para cada um de nós? Chegar na glória. Chegar no céu, ser salvos. Esse é o melhor futuro para cada um de nós. Deus não está falando só da terra, Ele também está falando daqui. Mas o melhor é chegar lá na presença de Deus. E nós temos que entender que até quando nós não estamos vivendo os planos de Deus, Deus está no controle. Deus está no comando. Porque Ele não foge uma vírgula daquilo que Ele escreveu. Ou a gente alcança as bênçãos, ou a gente alcança maldições. Se a gente se arrepende, Ele é fiel para nos perdoar e pode dar novos sonhos, novos planos para a nossa vida. Ele está no controle de todas as coisas. Quer no bem, quer no mal, Ele está no controle de todas as coisas. Mateus 10, 29 a 31 diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Então, não é nada, até os fios de cabelo da nossa cabeça, Deus sabe quantos fios tem. Imagina, irmão, um mundo inteiro. A gente não consegue nem pensar dentro de uma casa, uma cabeça, né? Uma cabelariça. Tem cabelo mais do que todo mundo, né? Deus sabe quantos fios de cabelo. Deus não se preocupa muito com os meus, não. Muito pouco, né? Marco Lopes, então, misericórdia. Então, Deus sabe os fios de cabelo da nossa cabeça, irmão, uma coisa tão pequena. E Ele sabe de toda a humanidade. Imagina a nossa vida. Imagina o controle da nossa vida. Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe tudo o que acontece com a nossa vida. Nós passamos a abrir Isaías 43. Isaías 43, de 10 a 13 e de 15 a 19. Isaías 43, de 10 a 13 e de 15 a 19. Para facilitar para a irmã lá em cima. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais, que me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Esse é o nosso Deus, glória ao Senhor. 15. Eu sou o Senhor, o vosso santo, Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse é o nosso Deus, irmão. Ele não vai fazer um caminho para você, Ele já tem um caminho. Já está pronto o caminho para nós. Quem é o caminho? Jesus! Ele já nos deu esse caminho. Cabe a nós confiar no Senhor e andar nesse caminho. Mesmo que eu não esteja enxergando, irmão, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que tudo esteja escuro, mesmo que eu não veja, segure nas mãos do Senhor e caminhe. O inimigo vai tentar nos envergonhar de todas as maneiras. De todas as maneiras, irmãos. Às vezes a gente pensa o que é perda para nós. Não é uma perda. O inimigo vai dizer assim, olha aí, tá vendo? Aconteceu isso na tua vida. Olha, tu teve uma perda na tua vida. Deus não está contigo. Deus não está contigo. Mentira do diabo. A gente passa por provação, irmãos. A gente vence provação não para mostrar para Deus que nós vencemos, mas para mostrar para nós mesmos que nós pertencemos a esse Deus e nós confiamos. Para dizer assim, eu passei por isso aqui porque o Deus está comigo. E eu louvo a Deus porque foi tão difícil, mas Deus estava comigo e eu não abalei a minha fé. Porque Deus já sabe se eu vou passar ou não. Ele já sabe todas as coisas. Ele é Deus. Ah, mas Deus determinou, irmão, não existe predestinação forçada. Deus não vai predestinar. Ah, porque Deus já predestinou. Então, lembra uma vez salvo, sempre salvo, né, irmão? Isso aí, então, muita gente está sendo enganada. Eu até conversava com uma irmã, né, falando sobre isso. Quantas pessoas tiveram doutrina nessa igreja, hoje estão sendo enganadas por essa situação. Porque acham, Deus já traçou, então só tem que esperar porque você é salvo, independente disso. Meu irmão, então onde está sem santificação, ninguém verá a Deus. Se é com esforço que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Irmão, eu tenho que fazer esforço. Deus vai provar a minha fé, eu vou passar pelo fogo. Muitas vezes o fogo, Deus permite situações, Deus permite até que a víbora, a cobra vá me morder, mas Ele não vai permitir que o veneno entre no teu sangue. Ele é Deus. Deus vai permitir situações na nossa vida. Ah, porque fizeram uma macumba, problema do macumbeiro, porque em mim não pega, irmão. Eu sou salvo e remido, o sangue de Cristo está na minha vida. Pode fazer macumba, o problema é seu. Só vai ser Deus trabalho de gastar. Porque Deus está comigo. Não estou preocupada com isso. Podem até te amaldiçoa a tua vida, mas Deus diz, não pega, vira bênção para você, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele é Deus. Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele abre caminho no meio do mar. Senhor, se és tu, deixa-me andar pelas águas. Irmão, quantas vezes nós não andamos pelas águas e a gente nem sabe que andou? Situações na nossa vida que pareciam impossíveis e Deus permitiu que você andasse por sobre as águas. Porque Ele pode todas as coisas. Por acaso há algo demasiadamente grande ou impossível para mim, diz o Senhor? Ele está no controle. Irmão, entenda que até na perda, Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Ah, mas algo deu errado. Irmãos, muitas vezes o erro é para a bênção. E a gente não entende. A gente quer, mas eu perdi alguém. Ah, mas essa situação foi muito difícil para mim. Uma vez eu dei um exemplo aqui do Cristiano Ronaldo. Vocês lembram? Eu vou dar de novo porque faz tempo, né? E muitos não estavam aqui. E eu acho que foi durante a semana. E muitos não podem estar conosco. Eu assisti esse exemplo, eu achei muito tremendo para as nossas vidas, mostrando que é um erro que constrangeu Cristiano Ronaldo, que deve ser de Portugal, né? É porque eu vou falar aqui porque eu não entendo muito de futebol, irmãos. Às vezes eu pego exemplo porque eu não entendo nada de futebol. Mas, olha lá, uma coisa que aconteceu, um erro que salvou uma menina. Vocês lembram desse exemplo? Cristiano Ronaldo fez um gol que classificaria Portugal para a Copa do Mundo. E esse gol foi anulado pelo juiz. Claramente a bola entrou no gol, isso aqui, ó. Tanto que no vídeo ele fala assim, entrou, Anderson, viu esse vídeo, né? Ele falou assim, foi isso aqui. E ele ficou tão indignado porque o juiz anulou, ele era o capitão do time, que ele saiu do campo indignado porque ele, no último minuto do jogo, ele conseguiu fazer esse gol e foi anulado pelo juiz. Um erro do árbitro, né? E ele saiu tão indignado do campo que ele pegou aquela faixa de capitão e ele jogou fora. E saiu e foi embora, indignado com aquele erro que tinha sido feito com ele, com o time dele no total, né? Então um fã pegou a faixa e fez um leilão
com aquela faixa do Cristiano Ronaldo e conseguiu $75 mil numa faixa suada, meu irmão. Para mim não dava nem para lavar e limpar, mas amém, né? Para quem gosta, mas pagar 75, mas glória a Deus, né? Conseguiu $75 mil numa faixa por causa de um erro. Porque se ele tivesse feito gol, se ele tivesse aceito aquele gol, essa faixa não teria sido jogada, com certeza, né? Mas foi jogada e aquele fã conseguiu $75 mil e ele doou para a operação de uma menina que estava desenganada. E aquela menina hoje vive por causa de um erro de um árbitro que aconteceu lá na frente. Às vezes, entenda isso para a nossa vida espiritual aqui. Às vezes, uma coisa acontece na nossa vida, parece que deu tudo errado. Parece que está dando errado na nossa vida. E aquele erro lá na frente vai glorificar o nome de Deus na sua vida. Às vezes a gente não sabe esperar. Pense em José, jogado numa cisterna. Pense em Daniel, na cova dos leões, como foi ministrado ontem tremendamente pelo nosso ministro. Pense que algo que foi injusto se tornou em glória lá na frente. Por causa da vontade de Deus que é perfeita em todos os seus caminhos. Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Eu vi onde neva aqui, né? Infelizmente não neva, né? Mas eu vi um senhor que ele anda nas estradas, ele paga para isso, onde neva, as árvores, a neve pesa tanto nas árvores que elas envergam. E elas chegam a atrapalhar as estradas, porque elas são altas e quando a neve cai, pesa e elas envergam para as ruas, para as estradas. E ele sai andando nas ruas, nas estradas, batendo, puxando as árvores para cair a neve e elas voltam. Sabe o que significa isso? Às vezes Deus nos dá uma sacudida. A gente está envergado, caído. Deus dá uma sacudida para que a gente volte a ficar de pé. É isso. Às vezes a gente pensa assim, ai Senhor, a gente está ali, meu Deus. Deus fala assim, peraí, pá. Tem que sacudir para poder se levantar. Senão a gente fica caído. É isso que Deus está falando para cada um de nós. Que nós possamos estar na presença de Deus, irmãos. Porque se a gente começa a reclamar, murmurar, vai ser que nem o povo de Israel. A bênção chegou para eles? Chegou. Posso dizer que chegou para Josué e Caleb e sua descendência ali, né? Mas chegou. Mas depois de muito tempo. Às vezes a nossa bênção chega depois de muito tempo. Não é porque Deus perdeu o controle, é justamente porque Ele está no controle. Porque se Ele desse a bênção com a gente murmurando, quem seria esse Deus? Deus não dá bênção na murmuração. Deus dá bênção quando a gente é fiel a Ele. Porque Ele é fiel à sua palavra. Ele não vai se desfazer da sua palavra porque Ele me ama tanto que Ele vai atropelar a palavra dEle por mim. Meu Deus, Ele não fez isso nem por Jesus, que era o unigênito dEle. Vai fazer isso por mim, irmãos? Que paguei, eu que fiz Ele morrer pelos meus pecados? Não vai, irmão. Deus é amor, mas Deus é justiça. E esse é o amor verdadeiro. É um amor que nos faz entender esse amor. Esse é o verdadeiro amor. Que nos faz entender que nós somos imerecedores. E que quando a gente é fiel a Ele, Ele é fiel e permanece fiel e mostra a sua grandeza. Você já pensou se você perdesse? A gente que reclama, irmãos. Porque querendo ou não, a gente acaba reclamando, né? Se você perdesse tudo aquilo que você reclama, tente se encaixar nessa questão aí. Ai, mas o meu trabalho, meu Deus, não aguento mais. Tá bom, desempregado. Ah, mas o meu marido, tá bom, viúva. Ah, mas minha esposa, tá bom, viúvo. Ah, mas esses meus filhos, tá bom, levo tudinho. Se a gente perdesse tudo aquilo que a gente reclama. Ah, mas os meus pais eu não aguento mais. Tá bom, órfão. Que vida nós teríamos hoje? Quem seríamos nós hoje?
Acho que até a gente, né? Que a gente reclama da gente mesmo, né? Já tinha morrido. Então, irmãos, murmurar nunca vai ser solução para as nossas vidas. Muito pelo contrário. Vai fazer você ficar doente, porque a palavra de Deus fala que reclamar, murmurar, é câncer para os ossos. As pessoas que são birrentas, pode ver, sempre tem doença na sua vida. Porque a palavra de Deus fala que é doença para a nossa alma, é doença para o nosso espírito, é doença para as nossas vidas. Ele é Deus, Ele está no controle. Desfrute sua vida enquanto Deus trabalha no seu problema. Irmãos, se desesperar, se agoniar, não vai mudar nada a situação, só vai piorar. Desfrute a vida. Está passando por isso? Irmão, tudo aqui é passageiro. Deus está no comando, Deus está no controle. Não estou dizendo que não vai doer. Não estou dizendo que não vai ser difícil. É difícil você perder alguém. É difícil uma situação que acontece na sua vida. É difícil. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece sem a permissão do Deus Todo-Poderoso. Ele é que nos vai dar esse livramento. Ele é que nos vai dar o escape para tudo isso. Esse é o nosso Deus, que nos faz se realizar, mesmo em meio a tantas coisas acontecendo, mesmo o mundo caindo ao meu redor. Ah, Senhor, tu está comigo, se tu está comigo, eu estou com o melhor. Não importa. Ah, mas te abandonaram, eu estou com o melhor. Eu posso perder tudo, não perdendo Deus, para mim, é o principal. Dei um exemplo aqui também uma vez de um rapaz que é muito rico, não sei o que ele é, se ele é influência, tem tanta influência outra que a gente nem sabe, né? E ele falou assim, muito rico, ele estava sendo entrevistado e perguntaram para ele, se você perdesse tudo, o que aconteceria? Ele falou assim, é impossível perder tudo. Aí o cara, como, né? Isso não tá, todo mundo está sujeito a perder tudo. Não. Eu posso perder o dinheiro, eu posso perder os amigos, eu posso perder a família, eu posso perder essas coisas. Mas o meu tudo é Deus, e esse eu nunca vou perder. Se você tem tudo, irmão, o resto é só carona. Porque isso não abala a tua fé. Eu vi um senhor também falando assim, olha, eu já nasci rico, porque eu tenho Deus no meu coração. Se eu tenho uma mansão e eu tiver que morar numa kitnet, isso não vai abalar a minha alegria, nem minha fé. Porque aí eu tenho valor. Eu não fui comprado por essas coisas. Isso não é a minha alegria. A minha alegria é ter Deus. Então eu posso estar debaixo da ponte, eu posso estar numa mansão. Eu vou ser feliz porque eu tenho Deus no meu coração. É isso que nós temos que entender. Se Deus está no controle, não importa, irmão. Se você está numa kitnet, não importa se você está debaixo de uma ponte, não importa. Eu tenho Deus e no momento certo, Ele vai manifestar a glória dEle, porque Ele tem o controle de todas as coisas e Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Se nós entendemos isso, irmão, sabe qual é o segredo? É entregar tudo para Ele. Não é aquela entrega assim... Está aqui Deus, te entrego. Aí, peraí, mas isso aqui, eu não pensei que não fosse assim, mas tá bom, eu vou te entregar. Ah, mas isso aqui, não, Deus, mas eu acho melhor dessa maneira aqui, Senhor. Ele entregou para Deus? Eu entreguei para Deus? Não, eu estou dizendo assim, Senhor, está aqui. Agora eu vou desfrutar, porque tu tem um momento certo. O momento certo vai... Ai, tá doendo, mas Senhor, tá contigo, eu entreguei. Vai e faz valer a tua vontade, faz valer o teu querer. Aí sim... Deus manifesta a vontade dele. Entrega ao Senhor, confia. Não está mais na minha responsabilidade. No meu cuidado, está no teu. E do momento certo, tu há de fazer. Tu há de realizar. Lembra ministro Yuri pregava ontem e ainda não tinha feito a palavra, né? Tinha o tema. E quando ele leu, ele falou, ele não leu, acho que ele não leu, ele só citou um versículo ali, Deus falou comigo e já me deu essa palavra ali, quando ele falou sobre Jó. E ali, Deus manifestou a vontade dele e falou comigo tremendamente, falando assim, olha, bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum, irmãos.
Ali Deus falou comigo, falou assim, tá aí, Deus está no controle. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado na nossa vida. Nenhum, irmão. E a gente tem que entender isso. Jó entendeu isso na prática. Um homem que tinha tudo, tudo na vida dele. Tinha os filhos, tudo na presença do Senhor. Tinha bens, tinha esposa, tinha tudo. E bem dizer, num dia só, perdeu todas as coisas. Mesmo assim, ele louvou e engrandeceu o nome do Senhor. Ele entregou até a sua própria saúde foi danificada. Irmãos, eu andava em São Paulo ali e a gente chegou perto que eu digo assim, digamos, ali onde está o Eduardo Vasconcelos. Irmãos, nessa distância aqui que eu estou do Eduardo, eu sentia o fedor daquele homem. Um homem todo sujo, ferido, sabe? Imagina Jó. Falava de Deus que ele tinha úlceras purulentas no seu corpo. Ele devia feder demais, irmãos. Acho que os amigos dele estavam assim uns metros de distância, né, conversando com ele, porque não aguentavam. E mesmo assim ele louvar o nome do Senhor. Louvou o nome do Senhor em todos os momentos da sua vida. Por isso que chegou nesse versículo, né, maravilhoso. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E chegar ao ponto de dizer, no versículo mais abaixo, assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, a gente tem que chegar nesse patamar de confiar tanto em Deus e dizer, Senhor, os teus planos não podem ser frustrados. O inimigo pode até pensar que está me envergonhando, como Jó ali estava sendo até envergonhado pelos seus amigos, né? Muito amigos, né? E muito pelo contrário, ele vai tentar de todas as maneiras te fazer envergonhar, você se envergonhar, mas ele não vai conseguir. No fim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Ele é que sabe, irmãos, e o inimigo não vai conseguir frustrar os planos de Deus para a nossa vida. Gênesis 26, 24 diz assim, não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente. Esse é o nosso Deus. Deuteronômio 10, 17, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ninguém pode comprar Deus, irmãos. Ninguém. O diabo pode tentar fazer as artimanhas dele quando chegou lá com Deus, ficou falar de Jó, quebrou a cara. Falar da humanidade, né? Quando Deus falou assim, observaste meu servo. Irmãos, adore o Senhor. Provérbios 1:33, mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Para a gente chegar aqui, em 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, é confiar em Deus. Josué 1, 5, de 8 a 9, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sabe o que Deus está falando? Tu vai chegar lá na frente do rio Jordão. Vai chegar lá, Moisés, lá na frente do mar. Ah, parece impossível. Não te mandei eu? Você é tão somente forte e corajoso e eu serei contigo. Quem está no controle? É você ou sou eu? Marcha. Anda. Mas Senhor, anda. Mas tem o mar. Anda. Quando botou o pé, o mar se abriu. Deus está falando, eu estou no controle, meu filho. O mar está na tua frente? Mete o pé. Que eu vou abrir o mar. Eu sou o Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. É nele, irmãos. É ele que está no controle de todas as coisas. Às vezes Deus permite situações na nossa vida para a gente entender que não somos nós que fazemos as coisas. Alguns irmãos está passando por uma situação, nós passou agora, né, com o pastor. Todos nós passamos essa situação com o nosso pastor esses dias, né? Onde eu estava viajando
E eu senti de lá, eu via pela câmera que ele não estava bem. E eu cheguei com a Jaque, vai lá para casa. Porque eu falei, não está bem. E ela foi para lá, foi que ficou aqui em casa, né, sempre passando tudo, e eu via pela câmera, e eu falava assim, por que que, a gente pode pensar assim, por que que Deus permitiu que eu não estivesse aqui? Para entender que não sou eu, não é pela minha força. E os irmãos brincando, não, o pastor estava com saudade, eu cheguei, o pastor melhorou um pouquinho, né? Aí eu até brinquei com ele, amor, você ficou melhor porque eu cheguei, brincando com ele, mas ele não é isso, irmãos, meu marido ele não é assim, ele é um homem de Deus. E eu cheguei ao ponto de falar assim, na sexta-feira anterior, que cheguei na quarta, na anterior à minha vinda, eu falei assim, amor, vou voltar, porque tu não está bem. Ele falou assim, olha, se você voltar, eu vou ficar chateado, porque eu quero que você aproveite com os netos. Eu quero que você aproveite com a nossa filha. Eu louvo a Deus pela vida do meu marido, porque ele não é egoísta, ele é um homem de Deus. E ele entende certas situações. A gente não tem, nem um de nós dois temos esse tipo de situação, de um querer privar o outro de alguma coisa. E Deus permitiu isso para que a gente entendesse que não sou eu. Até porque na outra vez, há 14 anos atrás, quando ele infartou, eu estava do lado dele. Então não é para entender que não sou eu porque eu cheguei, o pastor melhorou. Não é essa situação. Quem fez ele melhorar foi Deus. É porque Deus está no controle. Deus está mostrando que Ele é que faz, não sou eu. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quem sou eu diante desse Deus? Eu sou um instrumento. Sou um instrumento diante do Senhor. Mas sem o poder dele, nós não podemos nada. Ele é o Senhor absoluto. É Ele que pode todas as coisas. E já passando para a igreja, a gente está bem melhor. Passou mais aquele cansaço, a fala pesada, já está bem melhor. Depois eu vou falando logo, ia falar nos avisos, ele teve uma insuficiência cardiorrespiratória, foi problema lá no pulmão, o doutor Silas passou toda a medicação, ele está bem melhor, mas segunda-feira, amanhã, nós estaremos voltando, e de acordo com o que o médico falar, porque sentiu um pouquinho melhor, ele já queria pregar, já queria, não sei, ixi, fique aí, calma, você vai voltar com o doutor. Deus mandou. Quando Jesus leproso foi lá curado, que ele falou, volta com o sacerdote. Então, vamos voltar lá com o médico para ver como é que está tudo direitinho. Vai auscultar novamente todo o pulmão dele, ver como é que está a situação do coração, tudo isso, porque, meu filho, eu falei, eu quero ser arrebatada com você, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, o melhor, a gente dá o nosso melhor, mas quem efetua é o Senhor. Não é porque a pastora chegou, o irmão brincava, porque a pastora chegou. Não, irmão, foi Deus. Não foi ninguém, não. O médico foi um instrumento. Deus faz todas as coisas. Deus realiza todas as coisas porque Ele é o Senhor. Romanos 8, 31, 38 a 39. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, porque Deus está no controle de todas as coisas. Isaías 41, 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele realiza todas as coisas. Irmão, se você for ler versículos, eu botei muitos versículos que falam do controle de Deus na nossa vida. Se você for ler o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Deus está conosco. Ele está no controle de todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Como eu falei, até nas coisas mais difíceis, nas perdas da nossa vida, Deus está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor. Sabe o que Ele manda a gente fazer? E nas situações? Agradecer. Em tudo, dai graças. Não é só nas coisas boas, irmãos. Tudo é tudo. Estou bem? Estou crescendo? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou passando por uma tribulação, louvado seja o nosso Deus. Em todos os momentos, nós temos que louvar e engrandecer o nome do Senhor. Já peço ao ministério que vá subindo, por favor. Em tudo, nós temos que dar graças ao nosso Deus.
Porque para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis, porque nada foge do seu conhecimento, nada foge da nossa vida. Tudo está no controle do nosso Deus. Ele é o Senhor absoluto das nossas vidas. Ele pode todas as coisas. Que nós possamos entender, irmão, e confiar em Deus ao ponto de entregar tudo que temos, toda a nossa vida, todo no nosso intelecto, na nossa pequena sabedoria, tudo nós possamos entregar na mão de Deus, porque nada foge do controle do nosso Senhor. Quando nós entendemos isso, aí sim, Ele realiza todas as coisas, porque Ele é o Senhor absoluto. Amém? Glória a Deus, que nós possamos ficar de pé. Confia no Senhor.